entramos agora na, no assunto de memórias principais. As memórias principais, como já mencionamos, são as memórias que utilizamos aí no nosso dispositivo justamente para auxiliar o computador no processamento dos dados. Ou seja, é ela que vai estar armazenando os dados para pré-processamento e para futuros processamentos. Então, toda vez que você abre um programa, não importa qual seja, este programa então sai da memória secundária, é encaminhado para a memória principal e aí fica lá alocado até que o processador aí necessite dos dados para serem processados. Que às vezes eu posso ter o programa aberto, por exemplo, vou lá, abro o Word da vida, porém eu não faço nada, ele está aberto, está lá residente na minha memória, e aí eu vou mexer com outro programa lá, abro uma página da web, não importa. Então, este programa que está aberto, ele está armazenado na nossa memória RAM, que é o nome aí da nossa principal memória primária aí. Primária e principal, mesma coisa, tá? Então, conforme está aí, ela guarda temporariamente toda a informação que o computador precisa. Por que fala temporariamente? Porque ela, por definição, ela não tem a finalidade ou a função de estar armazenando essa informação por longo período de tempo. Então, como eu mencionei, a sua função primordial nada mais é do que auxiliar o processador na hora ali do processamento dos dados, né, fornecendo as informações necessárias para o processador estar trabalhando. Então, ele armazena somente os dados que irão ser utilizados ou possivelmente irão ser utilizados. Não tem mais essa necessidade, então normalmente ele descarta esses dados assim que você não tem mais aquela necessidade. Como por exemplo, a hora que você vai lá e fecha o programa do Word, teoricamente ele exclui esses dados da memória principal para liberar esse espaço para a memória, liberando espaço aí para posteriores programas que serão utilizados, tá? Abertos. E quando eu menciono teoricamente é porque na verdade ele ainda fica armazenado lá. Ele simplesmente remove, né, algum ali da nossa listagem, ou seja, lá da nossa barra de lá embaixo, barra de aplicações. Lá embaixo ele remove o ícone, porém ele ainda fica residente na memória. Se porventura, por um motivo qualquer, nós vamos lá e abrimos novamente aquele aplicativo, observe que a primeira vez, quando ligamos o computador, mandamos abrir o Word, ele demora lá 5, 10 segundos para estar aparecendo sua tela bonitinho, liberado para nós estarmos trabalhando. Quando eu fecho esse aplicativo e eu abro novamente, observe que essa segunda abertura, normalmente em 1, 2 segundos, o sistema já está liberado. Por quê? Porque ele ainda estava na memória, não houve aquele processo de remoção da memória principal, porque ainda não houve necessidade de alocação de um outro programa naquele espaço, então simplesmente fica lá. Única coisa que não fica mostrando, mas fica lá, o computador sabe que está lá. Se eu reabro esse aplicativo, né, esse programa, ele simplesmente vai lá, busca na memória aqueles endereços de memória aonde ele está alocado e simplesmente vai lá e mostra para o usuário. Por isso que é tão rápido assim. E a sua função, obviamente, como nós mencionamos aí, é estar trabalhando aí então com essa ideia de necessidade futura. Bom, por outro lado, os arquivos armazenados nessa memória são apagados assim que desliga o computador, como eu mencionei em slides anteriores. Esta memória aqui ela é volátil, ou seja, todos os seus dados serão apagados assim que houver a interrupção de energia. E esses dados são permanentemente apagados. Não tem mais como serem recuperados. É impossível. Não existe nenhum programa, nenhuma técnica, nada que recupere os dados que estavam armazenados na memória principal e não foram armazenados na memória secundária. Então, antes de desligar todo e qualquer dispositivo eletrônico aí, né, o computador, notebook, PDA, smartphone, não sei,
tudo que está nessa memória, quando você manda desligar esse dispositivo, o computador, por exemplo, ele dá alguma mensagem, tal coisa não foi salva ainda, deseja salvar? Se é uma planilha, aparece lá planilha, tal, não. Deseja salvar ou vai excluir? Por isso que ele dá aquela mensagem. Como tem muito usuário distraído, ou porque começou a fazer muitas atividades no computador e acabou deixando uma ou outra aberta, então os seus desenvolvedores desses programas, né, o, sei lá, PowerPoint, ou então Word, Excel, ou Corel, ou Photoshop, ou PaintNet, não sei, qualquer um que vocês desejam aí utilizar, sabem que alguns usuários esquecem de salvar seus projetos ou seus arquivos, e aí na hora que você manda desligar, ele verifica, opa, vai ver o desligamento do equipamento. Então, será que o usuário esqueceu ou deseja realmente deletar esse arquivo? E aí dá essa mensagem aí. Por isso que ficamos aí então alerta isso daí. Bom, por isso qualquer arquivo temporário que se deseja guardar, ele deve ser primeiro colocado no HD ou no SSD, igual na imagem que nós vimos. Esses dois aqui são memórias secundárias de armazenamento permanente, ou seja, ele armazena dados a longos períodos de tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa, tá? Então são dois tipos aí, existe outros, tá? Mas esses aqui são os dois mais utilizados aí dentro do uso comercial comum, bem como no uso doméstico. Existem então 3 critérios fundamentais nas RAMs. Primeiro, capacidade é medida atualmente em gigabytes. Atualmente, isso aqui pode ser que com o passar dos tempos vá alterando e chegue aí, né, a terabytes. Quando eu comecei a universidade, comecei em 95. Naquela época era em megabytes. Então o computador na época tinha 16 MB de memória RAM, 8 MB. Era muito pouco comparado com hoje. Porém, na época, quando na minha primeira máquina eu instalei 64 MB de memória RAM, era muita memória na época. Era muito, eu abria muito aplicativo, que na época eu trabalhava com Corel, então eu rodava todas as aplicações gráficas da época, eu conseguia rodar tranquilamente lá o Corel, Photoshop, tá trabalhando, trabalhava com cartaz, com artes gráficas, tá? Então, atualmente, estamos na casa de gigabytes, coincidentemente, né, hoje, na época que eu mencionei, era 8, 16 mega, atualmente também o mais comum é de 8 e 16 giga, tá? Então esses são os tamanhos agora, em 2021, são os tamanhos mais comuns de memória RAM. 8 GB e 16. 8 já está ficando um pouco quanto obsoleta a quantidade. É suficiente, tá? Mas dependendo da aplicação já começa a ficar um pouco reduzida. 4 GB já não é muito indicado, dependendo da atividade que você vai rodar, o 4 GB já não vai ser uma máquina muito boa, tá? O computador começa a ficar lento, não é porque o computador é lento, é porque a quantidade de memória RAM é muito pouca. E aí ela começa a usar HD ou SSD para fazer o papel da memória RAM, e como ela é muito mais lenta do que a memória RAM, 10 vezes, 15 vezes mais lenta, ela se torna então o computador mais lento, tá? Então só aumentar de 4 para 8, o seu computador já volta ao normal. A ideia é a mesma aí, né, de 8 para 16. Já estamos entrando aí na casa de 32 GB, já é comum computadores aí, principalmente os computadores são chamados computadores gamers, terem 32 GB de memória RAM aí DDR4 atualmente, tá? Mas 16 GB nos dias atuais dá e sobra aí, principalmente para quem quer uma máquina aí para estudos, ou então uma máquina para trabalhar aí com aplicativos que não sejam jogos pesados, tranquilamente, inclusive Photoshop, Corel, esses aplicativos AutoCAD, esses CAD da vida aí mais pesado, roda tranquilamente com 16 GB atualmente. Bom, indica o que significa isso aqui? Indica a quantidade de arquivos temporários que eu posso ter armazenado
simultaneamente. Como nós já vimos, gigabytes nada mais é do que uma unidade medida de informações dentro de um determinado dispositivo. Então, quando eu mencionei 8 GB, então eu estou mencionando que a quantidade máxima de informações que eu vou tirar da HD ou SSD, encaminhar para a memória RAM para ficar armazenado lá para posterior processamento aí do computador. No caso, quando ele menciona computador, é o processador, tá? Aí nós temos o segundo quesito a se levar em consideração, o clock de memória, que quase nem quem não é da área não entende isso aqui, não dá valor. E se você chegar, por exemplo, numa loja hoje e pedir, eu quero uma memória DDR4 de 8 GB e eu quero, por exemplo, a 3000. Aí o cara pega, que alguém falou, né, para você que tinha pedido, ó, DDR4, 8 GB, você fala que é de 4000 que você quer. Aí você chega lá, aí o cara fala, ó, eu não tenho, eu tenho a de 3000, pode ser? Aí você vai perguntar pro atendente, mas qual a diferença? Essa daí é mais ruim? O cara fala, não, mesma coisa, não muda nada, isso aí é só um número, um código. E na verdade não é. Nós vamos ver aqui em slides posteriores que faz muita diferença, tá? Só para ficar fácil, esses 1000 vai dar mais ou menos algo em torno de 8 GB de informação por segundo. Tá? Então é muita. E qual o preço de uma 3000 para uma 4000? Às vezes a diferença é 10, 15 reais. Não compensa. Normalmente é o mesmo preço, tá? Mas quando dá diferença, geralmente a diferença assim é coisa de poucos reais. Não vale a pena você pagar menos, economizar, porque a diferença em processamento é muito grande. Então, clock de memória ou frequência, que atualmente está em megahertz, por isso que eu falei 3000, que na verdade poderia ser 3 GB. Só que como sendo que desde a década de 90 se utiliza o termo megahertz, eles simplesmente deixaram. Então 3000 megahertz é a mesma coisa que 3 gigahertz, onde está o M vira o G, só que daí 3000 divide por 1000. Aqui não entra aquela ideia de 1024, tá? Por quê? Porque aqui nós estamos trabalhando com hertz. E hertz é uma unidade de medida da física, ou seja, isso daqui é o ciclo de uma onda, que a gente trabalha com a densidade dessa onda, o tamanho dessa onda, então cada ciclo se chama 1 hertz, e ela é medida em 1000 mesmo, tá? Então, 1000 megahertz me gera 1 gigahertz, não tem nada a ver com 1024. 1024 é porque lá é um sistema binário que nós já mencionamos, tá? Então aqui 3000 megahertz é a mesma coisa, equivale a mesma coisa do que 3 gigahertz. OK? Tranquilo? Então isso daqui é a velocidade com que os arquivos são transferidos aí entre o dispositivo A para o dispositivo B, que normalmente é da memória para o processador. Tá? Então, quanto maior essa velocidade, mais rápido essa informação é tratada. Então, mais rápida ela. Então, quando eu mencionei 3000 para 4000 dá muita diferença e o preço é muito parecido, é porque é verdade. As mais antigas que eu falo, tipo, você pega lá uma de 1600, com a de 2000, uma 2333, é o mesmo preço, né? Nem um centavo mais caro nem mais barato nenhuma delas. Todas elas são exatamente o mesmo preço. Sendo assim, não tem por que você pagar mais caro em um dispositivo que é muito mais rápido. E o terceiro que nós temos que levar é o tipo, que atualmente nós estamos utilizando o que é chamado de DDR. Começou lá na DDR1, que nos chamava somente DDR, que na verdade essa DDR vem de Double Data Rate, ou seja, taxa dupla de dados. É que antigamente eu tinha somente um canal, imaginem assim, que eu tinha somente um canal de transmissão do ponto A ao ponto B. Aí com a DDR,
devido a limitações físicas da época, né, dos dispositivos, e tinha-se a necessidade de aumentar a velocidade de transferência da memória, porque o processador tinha aumentado muito a velocidade e as memórias já não conseguiam acompanhar ele. Aí mudou-se a arquitetura das placas-mães e aí mudou para a DDR. Ou seja, em vez de eu ter apenas um caminho, agora eu tinha dois caminhos. Por isso que fala taxa dupla, porque agora eu tenho dois caminhos para a transmissão dos dados aí. Então, neste caso, nós temos a DDR, aí depois a DDR2, 3 e 4. E já estamos entrando na DDR5. Mas o mais comum neste momento são as DDRs 4. Por isso que aqui fala acompanhado de um número. Só que a DDR1 não tem um número, tá? É somente DDR. Então daí tem lá DDR2, 3 e 4. Indica a geração da placa da memória. E obviamente, quanto maior, mais moderno. A DDR e a DDR2 não se acha mais para comprar. Se você achar, que com certeza ainda devem ter plaquinhas novas guardadas, estão sendo vendidas, porque a produção é muito grande dessas memórias. Atualmente são produzidas milhões de placas no único dia. E obviamente o consumo não é a mesma de milhões de plaquinhas dessa no dia. Porém, eles ficam estocadas porque sabe que computadores de arquiteturas antigas demoram a sair de mercados. Até hoje tem muitas pessoas que possuem computadores bem antigos que usam esse tipo de memória, e aí você ainda consegue comprar, mas não são produtos que acabaram de sair de fábrica, mas são produtos novos ou usados que ainda se tem estocado aí nas empresas. E a memória não tem problema de você comprar ela usada, tá? Nova ou usada, é praticamente a mesma coisa. Obviamente que como ela é um dispositivo eletrônico, e aqui a gente tem pulsos elétricos, com o passar do tempo ela começa a perder o seu poder de retenção de dados e consequentemente a velocidade também vai reduzindo. Mas isso nós estamos falando há anos, utilizando uma memória do tipo DDR. Então, se porventura não achem uma memória DDR ou DDR2 para serem adquiridas em uma loja, vocês podem pegar alguém que tem um computador desmontado lá, ou que está parado na casa lá porque estragou alguma peça, e você simplesmente compra a memória DDR dele que vai funcionar normalmente, tá? Então não tem esse problema ser novo ou usado, a diferença é muito pouco. Se ligou no computador, funcionou, a tendência é que não vai te dar dor de cabeça nenhuma. E atualmente então a 1 e a 2 já se é bem mais difícil de se encontrar. A 3 também, se eu não estou enganado, não produz mais, mas ainda existe, você ainda consegue adquiri-la facilmente aí nova, né, numa loja, então ainda tem ainda a ser vendido. A 4 é onde nós estamos aí na produção e todos os novos computadores só aceitam memória DDR4. Memória DDR3, as placas eu acho que deixaram de aceitar há uns 2 anos atrás. Eu acho que já não se fabrica mais placas-mães com DDR3. Justamente porque o preço de uma 3 para uma 4, a diferença é muito baixa e a 4 é o dobro de velocidade mais rápido. Então, você vai comprar uma 3 que custa, por exemplo, vamos jogar um número qualquer, R$200, uma boa. E aí você vai achar uma DDR4 que custa aí R$250. Porém, essa de 250 é o dobro de velocidade. Para que você vai ter uma mais lenta? É a mesma coisa. Se você pode comprar dois carros, então você tem um carro 1.0 e tem um carro 2.0 com diferença lá de 2, 3 mil reais. Para que você vai comprar 1.0? Você pode comprar 2.0 que chega mais rápido. Ah, mas daí tem um custo de energia. Só que aqui é o inverso. Olha que interessante. Quanto mais nova, menor é o consumo de eletricidade, que já é diferente do carro, né? Que não mencionei, 1.0 para 2.0, o consumo é muito maior. Aqui na DDR não. Quanto mais nova, menor o consumo de eletricidade. Por quê? É um dos fatores para que se consiga aumentar a taxa de transferência, ou seja, ter altas velocidades, é diminuir a quantidade de eletricidade necessária para cada pulso. Por quê? Porque quanto menos eletricidade, menor é o meu
é o minha resistência no canal, que é o que gera lá o campo eletromagnético que pode influenciar na transferência. Então, se eu tenho uma taxa de transferência muito alta, que me gera um campo eletromagnético muito alto, pode interferir no canal ao lado, e aí pode, por exemplo, os dados se perderem e a memória simplesmente não funcionar, ficar dando erro direto. Por isso eles reduzem a quantidade de eletricidade, conseguem aumentar a taxa de transferência e o canal eletromagnético gerado é muito menor, o que influencia menos no canal, no canal vizinho. E não só isso, eles também se preocupam também em aumentar a capacidade das baterias dos dispositivos móveis, tipo o notebook. No início, na década de 90, a bateria era pesadíssima. Amigos meus tinham na faculdade, eu não tinha, né, porque era muito caro, mas amigos meus tinham 486DX266, ele tinha um desse lá na sala, era um notebook pesadíssimo, só que na época era top, tá? Que hoje não roda nada quase, mas na época era um dos melhores que tinha. E a bateria dele era muito pesada. A hora que ele tirava, assim, você pegava, era muito pesada. Era muito pesada. Eu acho que talvez só a bateria daquela época pese um notebook inteiro hoje. Então, imaginem a evolução. Por que aquela bateria era tão grande? Porque o consumo de eletricidade era gigante. E ela funcionava 40 minutos, 1 hora. A bateria já cessava. Era difícil passar de 1 hora fora da tomada. Hoje é normal um notebook, você comprar esses mais modernos, você ficar lá 2, 3, 4 horas sem precisar ligar ele. O meu aqui, que é o que eu tenho aqui no escritório, ele é um pouquinho antigo, tá? Que ele já tem uns 4 anos, essa máquina, que é um i5. A bateria dele dura ainda hoje, mesmo que ela já está um pouco viciada, dura umas 3 horas. Isso porque ela já tem um tempo de vida útil muito grande e ela já está um pouco viciada. Então ela já perdeu um pouco da sua capacidade de armazenamento. Porém, eu não jogo, não rodo nada ali, é só mesmo para trabalhar. Ele é mais exclusivo para serviço, meio que focado para as atividades online, bem como aí para o Unemat, tá? Para rodar somente aplicativos da Unemat, programação que não executa muito, não rodo nada gráfico nele, tá? Gráfico rodo nessas máquinas minhas aqui, desktop, que é onde eu estou gravando nesse exato momento, tá? Então, quanto maior esse número, mais moderno e consequentemente menos energia gasta aí. As memórias, então, RAM é ideal para o computador. Quanto? Como eu já mencionei, o mínimo indicado é 8 GB. Não adquirem uma máquina nova, não importa se é notebook ou desktop, essas máquinas maiores, o gabinete, não comprem com menos de 8, tá? O mínimo indicado é de 8 GB. Quando eu menciono o mínimo indicado, eu estou dizendo que ele funciona com menos. 4 GB funciona. Porém, para que você tenha uma máquina que não fique lenta, não fique trabalhando, e às vezes você tem que abrir, que nem aqui no caso, para ter pouco, eu devo ter umas 60 abas de internet aberta aqui do Explorer. Cada aba utiliza mais ou menos na média aí de 40 a 60 megas. Então imagina quantos gigas eu não tenho só de... Por que eu tenho tanto assim? Só livros aqui que eu estou utilizando tanto para essa disciplina quanto para as demais, são 17 livros, se eu não estou enganado. E eu já deixo todos eles abertos para mim não ter o trabalho de ficar abrindo. Então já fica salvo na memória, que mesmo eu desligando, na hora que eu volto, eles já abrem as 17 abas. E conforme vou preparando as aulas, só vou acessando as abas onde estão os livros aí. Fora os outros, né, que nós utilizamos aí. Então eu tenho mais ou menos aberto nesse momento de 50 a 60 abas. Então pare e pense, se eu tenho 4 GB, só essas abas já utilizou quase 100% dessa memória. E aí o meu computador, consequentemente, vai ficar bem mais lento. Então, o mínimo indicado é 8 GB, tá? Lembrando, mínimo indicado. Porém, o mínimo funcional, quando eu menciono funcional, quer dizer que ele funciona, porém não é indicado, por isso que eu coloquei em amarelo lá.
não recomendado. É 4 GB, por quê? Porque só o Windows já quase utiliza 100% dessa memória. Então a tendência é que o seu computador abra, rode tranquilamente, funcione normalmente, porém que ele fique um pouquinho lento. Vai funcionar, vai abrir. Aplicativos muito pesados não vai abrir, tipo, se você pega lá um Photoshop da vida, dependendo da versão que você for utilizar, principalmente nos Estados Unidos, na hora que você vai abrir, vai dar uma mensaginha lá falando que não tem memória suficiente para alocar aquele aplicativo, tá? Aquele programa. Então, por isso que eu falei, mínimo 8 GB, tá? O que é o ideal, que daí no caso seria lá, né? O ideal, 16 GB. Se você compra hoje uma máquina com 16 GB, um i5, i7 da vida aí, com 16 GB, a tendência de você ter que trocar essa máquina ou então precisar aumentar essa memória vai ser daqui muitos anos, 3, 4, 5 anos, ou seja, até lá, possivelmente a vida útil desse computador já se foi, ou seja, você já tem o interesse de trocar aquele equipamento. Por isso que nós temos que colocar já de início uma quantidade de memória ideal, que é justamente para não ter que se preocupar, que nessa máquina que eu estou, ela já tem, vai para 2 anos, tem 16 GB. E dá e sobra, eu abro tudo nele, inclusive jogos extremamente pesados, aplicativos de simulação extremamente pesados, eu abro tranquilamente. Agora que eu vou fazer um upgrade para 32 GB, vou comprar mais 16 GB, né, mais outra memória. Mas não tem muita necessidade, eu só estou fazendo mesmo essa expansão porque eu tenho o hábito de fazer alguns testes aqui por causa da universidade, né, e tem um projetinho de realidade virtual que eu estou querendo trabalhar, e aí eu necessito aí de no mínimo 32 GB, que é justamente para rodar aí os dispositivos de realidade virtual, os capacetes, os equipamentos aí para a gente fazer algumas simulações para fazer algum um estudo em cima aí da possibilidade do uso da realidade virtual aí para palestras, eventos, aulas e essas coisas aí, tá? Aí no caso 16 GB roda tranquilo, 8 GB já fica apertado, porém eu vou colocar 32 para ter sossego, tá? Então, em casos muito específicos atualmente você tem necessidade de 32 GB, mas 16 tranquilamente. 4 o mínimo, mas não indico. Então, o que é DDR? É um tipo de memória RAM. Na hora de se comprar, então, atualmente você vai ter essas 3, 4 e 5. A 5 é muito recente, tá? Então, você ainda não vai achar ela assim tão facilmente. Elas têm mais assim atualmente em placas de vídeo, essas coisas, mas a placa-mãe mesmo, processador, atualmente ainda é muito difícil de achar. O normal é a DDR4, que atualmente ela é muito boa para necessidade aí de uso doméstico, dá tranquilo, tá? A 3 só placas mais antigas. Então, o número na frente eu já mencionei, ele indica a geração dessa placa, então quanto maior, melhor, e obviamente ela aumenta a quantidade de transferência de bits, porque ela é medida em bits, aquela ideia de megahertz que eu mencionei lá, então 1 Hz, cada Hertz transmite X bits, normalmente 1 byte, tá? Por Hertz, depende muito da estrutura aí da placa-mãe, assim, da computacional, mas geralmente 1 Hz ele vai transmitir ali 8 bytes, ou desculpa, 1 byte. Quanto maior, melhor o número, tá? 3, 4 e 5. O padrão atual, DDR4. A DDR5, como eu mencionei, é muito difícil atualmente de encontrar. Daqui, possivelmente ano que vem, no máximo no outro, DDR5 se torna padrão e a DDR4 já começa a separar a produção. Certeza absoluta disso daí. E como eu mencionei, a 3 já caiu em desuso e atualmente, se você for comprar um computador novo ou um notebook novo, se nele constar que é DDR3, não comprem, a não ser que o preço estiver muito barato, porque uma infraestrutura de uma DDR3 com uma infraestrutura com DDR4, o computador é muito mais rápido. Então você vai pegar dois processadores iguais, tá? Dois i7s com a mesma frequência, que tem o i7 tanto com DDR3 como com DDR4.
Tipo, o computador que eu abandonei e dei pro meu guri é um i7, quarta geração. É uma máquina extremamente boa, já tem uns 6 anos de uso, 7. E aí, como eu montei essa nova máquina ano passado, repassei a outra pro meu guri para ele estar estudando aí, que tá fazendo uns cursos de robótica e de inglês que ele gosta. E aí ele tá essa máquina eu montei para ele. Ele é um i7 DDR3. E essa minha máquina nova também é um i7, só que é uma DDR4 e é muito mais rápida. Então, eu tenho i5, i7, tanto com DDR3 como com DDR4. E notebook é a mesma coisa. Na hora que forem adquirir e tiver em promoção, você verifique esse detalhe, porque a máquina com DDR3 ela é bem mais lenta do que a máquina com DDR4. É um detalhe a se observar na aquisição de um computador novo para você não comprar e depois acabar ela não representando, ou seja, não atingindo os objetivos que você tinha lá para aquela máquina. Então, o que é mais importante aí na memória RAM? A quantidade de gigabytes que essa memória tem, que é aquilo lá que eu falei, 8 GB, 4 GB, 16, observe que sempre é múltiplo de 2. Isso é um padrão da informática, tá? Então, as memórias, normalmente, elas vão sendo sempre base 2. Então, 16 vai para 32, 32 vai para 64. Ah, mas ela poderia, por exemplo, do 16 vir para 20? Poderia, mas não é o padrão. E eu também posso colocar um pente de 16 e colocar um pente de 4, porque na placa-mãe normalmente cabem dois slots de memória, né? Dois pentes de memória. Então eu posso pôr um 16 e um de 4. É indicado? Não. Funciona? Funciona. O ideal é que você coloque sempre dois pentes de memória com a mesma velocidade, ou a mesma quantidade. Então você colocou um 16, coloca o 16. Colocou um de 8, coloque outro de 8. Quando vai fazer o upgrade. Ah, mas eu tenho já os dois slots de 8, eu quero ir para 32. Então como é que eu faço? Tiro os dois de 8 e coloque uma de 32. Ou troque os dois de 8 por dois de 16. Depende do preço. Geralmente uma de 32 vai ser mais barato que dois de 16. E geralmente um pente ele é mais rápido que dois pentes, mesmo tendo a mesma velocidade. Depende muito da infraestrutura aí da sua máquina. Então tem que ser analisado aí, tá? Aí tem também aquela ideia do megahertz. Se você comprou uma memória lá, por exemplo, 2333, 2333, você comprou uma outra memória de 3, o que vai acontecer? Ah, ambas são de 8. Ah, mas de 3 é mais rápido que 233. Aí tem um tal de frontside bus, ou seja, que é uma técnica, que como é mais rápido do que a outra, então o dispositivo vai fazer o quê? Ele vai pegar, vai ver qual é a mais lenta e vai diminuir a velocidade da mais rápida. Então você pegou uma mais rápida, colocou com uma mais lenta e a mais rápida vai se tornar como se você tivesse comprado uma mais lenta, porque ela não vai trabalhar na velocidade dela, e sim da velocidade da menor. Por quê? Porque o computador ele tem que ter a transmissão síncrona, então não posso ter uma mais rápida do que a outra, porque pode haver colisão de dados, ou então o processador perdeu os seus dados, porque uma vai chegar mais rápido do que a outra. Pode haver algum tipo de confusão. Então, por padrão, o chipset da placa-mãe vai lá e bloqueia essa velocidade maior. Fala, ó, você não pode andar 3.000, você vai ter que andar 2.333. E ela simplesmente reduz. Por isso que ela tem um controlador, vai lá, reduz essa velocidade e mantém essa velocidade menor. Tá? É a mesma coisa que o carro. O carro anda 180, digamos, tem um poder lá dele, o velocímetro 180, porém na rodovia só pode 110. Você passou de 110, aí eu tenho um radar, imagine assim que eu tenho um radar lá por satélite, que uns dias não é para duvidar. Você passou de 110, aparece a multa bonitinha na sua casa. Vai ser igual a ideia. Então você vai ter um controlador que fala, ó, a velocidade do seu carro é 110, como parecesse no seu painel. E aí a hora que você pisa no acelerador, é como se você não fizesse nada, ou seja, ele bloqueia o acelerador do seu carro para que não ande mais de 110, que atualmente tem um delimitador de velocidade, né? Que nem a minha caminhonete, o delimitador dela é 160. Então quando você chega a 160, na verdade 150 e alguma coisa,
ela já dá meio que uma freada, ela corta o fluxo de combustível lá, porque é justamente para subir a velocidade muito pouco, que é justamente que não tem por que você andar com a caminhonete a 160, 180, igual você vê na rodovia. Tá? Raramente eu passo de 110, 120, tá? Só estou citando isso daí, que é o que vem no manual dela. Com base nisso, aqui nós temos a mesma coisa. A quantidade de memórias, eu posso ter mais de um pente, porém, ambos têm que ser do mesmo tamanho, é o ideal. Os gigabytes, então, ajudam em multitarefas, ou seja, quanto mais giga tiver essa memória, mais atividades simultâneas eu consigo executar ao mesmo tempo, enviar para o processador. E a velocidade do clock, que é aquele megahertz da memória, é muito importante para alguns jogos e aplicativos, porque eu tenho alguns jogos que se a minha memória, a taxa de transfer for muito baixa, ele vai ficar dando delay, vai ficar dando aquelas travadinhas que incomodam, principalmente num jogo de ação. Ou então você vai trabalhar com georreferenciamento aí nas fazendas, aí o cara te manda um mapa lá de 16, 20 GB, e você só tem 8 GB lá e uma velocidade bem baixa lá, de 1600, por exemplo, da DDR, que é as primeiras, DDR4. Aí o que acontece? Aí às vezes você vai andar nesse mapa, ele vai dando aquelas travadinhas. Por quê? Porque o mapa é muito grande daquela área, que você tirou com uma qualidade muito boa, que é justamente para verificar ali a cor da vegetação, às vezes, né, para trabalhar com espectrômetro, não sei, identificar praga ou áreas, né, abertas ou fechadas. Com base nisso, então você vai estar trabalhando aí com o giga, que daí no caso, quanto mais, maior a imagem que você consegue colocar dentro dela, nesse nosso exemplo, e o clock, que é a velocidade de transferência aí entre o processador e a memória, bem como o funcionamento interno da memória. Quanto mais, melhor. Quanto maior, melhor. Geralmente a unidade de velocidade é o megahertz, que eu já mencionei. Atualmente ainda não se utiliza o termo gigahertz, é meio que uma convenção internacional. Em vez de eu falar 3 GHz, eles utilizam 3.000 MHz. Por quê? Porque ainda tem muito número quebrado. Como, por exemplo, você tem na memória 2.333. Então, você colocar 2.3 GHz, aí você tem lá 2.667. Então, você vai colocar 2.6. Então, eles preferiram deixar da forma como está. Aí, se mudar também, não vai fazer muita diferença não, mas atualmente ainda utiliza-se o termo megahertz. O clock, como eu mencionei, é a velocidade aí que as informações são armazenadas e transmitidas entre a memória RAM e os dispositivos. Lembrando que a memória RAM não comunica somente com o processador, ela comunica com os demais dispositivos da placa, como por exemplo a HD, o SSD, a placa de som, a placa de internet, no caso que seria a placa de rede atualmente, a placa, por exemplo, a saída USB, por exemplo, para mandar um microfone, ou então para mandar para o som, ou então, sei lá, qualquer saída USB que você tiver, impressora e por aí vai, tá? Então, a memória RAM se comunica basicamente com quase todos os dispositivos de um computador aí facilmente. Mas cuidado ao comprar uma memória RAM de clock alto. Por quê? Eu tenho que ver se a minha placa suporta. Ah, mas por exemplo, digamos que eu comprei uma placa de 2.000 MHz, que na placa mãe vem escrito esse termo, por isso que eu coloquei no slide aqui, tá? No livro lá não tem isso daí, eu coloquei porque é uma informação importante. Então tá aqui, ó, FSB, isso aqui vem escrito desse jeito, só o FSB, eu coloquei a tradução aqui, mas na placa só vem assim, ó, vem assim, 3.000 FSB, ou então FSB 3.000 MHz. Isto daqui é a velocidade máxima dos barramentos daquela placa. Se você comprar um dispositivo com a capacidade de transferência maior do que o FSB da placa, por exemplo, uma memória DDR4 de 3.000, de 4.000 e a sua placa, por exemplo, é de 3.000, o que vai acontecer? Ela não vai funcionar? Não, funciona.
ela vai entrar aquele conceito que eu mencionei agora há pouco lá do radarzinho. Então o chipset da placa-mãe vai identificar que aquele pente de memória, o FSB dele é maior do que o da placa e ele fala para o pentezinho, ó, você não pode enviar mais do que 3.000, porque se você enviar, a placa não suporta. E esses dados vai haver uma colisão. Literalmente, os dados colidem. E como os dados são pulsos elétricos, então se eu tenho um pulso elétrico 1 e ele trombar com o pulso elétrico 2, vai haver a mistura, então eles se anulam. Por que eles se anulam? Porque eles geram uma outra informação que não é reconhecida pelo computador. Por isso que ele não pode trafegar uma velocidade maior, porque vai haver a colisão desses dados e consequentemente, com base nessa colisão, esses dados serão perdidos. E aí, obviamente, seu computador vai ficar travando. Com base nisso, por isso que o chipset é muito importante dentro de um dispositivo computacional, porque ele gerencia basicamente isso daí. É muito importante nós, antes de comprarmos, saber se minha placa-mãe, qual é o FSB maior da placa. Justamente para não comprar dispositivos que não sejam aí compatíveis, mas funciona normalmente. Caso você compre então uma mais rápida, ela vai funcionar. Porém, ela vai ser aí com o máximo da placa-mãe, como eu acabei de mencionar, que o chipset vai estar manipulando essa informação. Aí nós temos aí agora uma pequena tabela para nós entendermos as velocidades de transferência aí. Então aqui eu tenho da DDR2, né, da DDR1 e 2. A primeira DDR era nossa, que era chamada assim, ó, DDR200. Realmente é desse jeito que elas vinham marcadas, tá? Do jeito que tá aqui, ó, A1, A2 e A3. Ela vinha com tracinho. No início, ela vinha só escrita assim, ó, DDR200, e na etiqueta de identificação vinha assim, ó, PC 1600, PC 2100. O que é isso daqui? Esse 1600 é a quantidade de bytes que ela transmite por segundo. Então, por canal, tá? No caso, como ela tem 2 canais, ela chega aqui a 1600 aqui. Então ela tem DDR200, eu tenho 2 canais de 100 MHz, por isso que é 200, que ele colocava aqui na frente, tá? Porque eu tenho 2 canais de 100, cada canal me gera 800, então chegava a um pico de até 1600 bytes por segundo, no caso, gigabytes. Atualmente é muita pouca informação, mas isso daqui no início dos anos 2000 era muita informação. Logo em seguida, aumentou para 133, que veio a DDR226, que isso aqui vendeu muito na época, já para 200. A DDR333, essa daqui foi, eu acho que das três foi a mais vendida, foi essa daqui. Essa aqui vendeu muito na época, que daí era a 2700. A DDR400, que foi a última aí da primeira versão das DDR. Quando ela chegou aqui no canal de 200 MHz, ou seja, 200 milhões de ciclos por segundo, isso aqui é milhões de ciclos por segundo, ou seja, pulsos da memória para o processador. Então chegava ao pico de 200 milhões de pulsos elétricos por segundo. Neste caso aqui já começou aquela ideia lá da, da do campo eletromagnético, já começou a influenciar, começou a ficar lento. Tinha até a DDR533 que ela teve aqui, mas não funcionou muito bem não. Aí eles pegaram, ela aqui morreu aqui. A outra quase não vendeu, tá? Que era a DDR533, quase não vendeu. E aí a 3200. Aí logo em seguida lançaram a DDR2, que daí no caso aqui agora eu tenho 4 canais. Aqui fala DDR400, por quê? Porque eles falam que no caso cada canal tinha 100, então me dava 200 MHz, porque daí eles faziam múltiplos de 2, aí eu já tinha a mesma velocidade dessa, ó. Então a primeira memória DDR2 já tinha velocidade máxima da maior memória DDR. E quando saiu a 2, tinha as 4 ainda para vender, que saiu muito perto uma da outra aqui, tá? Então, nós tínhamos a DDR2 400, aí depois foi, que aumentando sempre de 133 aqui, ó, de 166, desculpa. Aí aqui foi para, que na verdade dava 267, só que vinha escrito esse daqui mesmo, tá?
266, aí veio a 667 e depois a 800. Essa 800 foi basicamente a última. Aqui mostra a 1066, só que essa daqui quase não foi vendida. Por quê? Porque quando saiu essa daqui, já tinha essa no mercado. E aí as novas máquinas já não vinham mais com slot DDR2, já vinham com slot DDR3. E você não iria comprar uma placa-mãe com DDR2, mesmo tendo uma velocidade maior, se você já podia comprar uma estrutura nova, tá? Uma configuração, uma arquitetura nova, aonde você sabia que isso daqui seria ultrapassado facilmente. Tá? Mas da DDR2 para DDR3 demorou bastante tempo. Essa DDR2 ficou muitos anos aí sendo como padrão de mercado. Aí depois veio a 3. Observe que a primeira que DDR3 já fazia 6.4 GB de informação por segundo, que na época era muita informação. E a DDR3 foi até a 1600, que essa 1600 aqui ela não chegou a ser muito utilizada, tá? Essa aqui foi mais, ó, a DDR3 1333. Essa aqui foi mais utilizada do que essa. Por quê? Porque quando saiu essa daqui foi o mesmo caso daqui, ó, já tinha DDR4. Então, para que você vai usar essa se você já podia pegar 4? Mas essa daqui teve sim muita utilização no mercado, bem mais do que essa daqui. Essa aqui quase não teve na época, essa aqui ainda teve. Porém, muita gente dessa daqui já pulou para a DDR4, tá? Mas observe aqui que eu já consigo uma taxa de transferência de 12.8 GB por segundo, o que era muita informação. Atualmente ainda é, tá? Apesar que alguns aplicativos 12 GB já dá um pouquinho de sufoco, mas a maioria dos aplicativos que são utilizados hoje, dos programas que são utilizados em um computador, 12 GB é muita informação. Aí logo em seguida veio a 4, que daí eu coloquei em um outro quadro mais bonitinho, tá? Que eu tirei lá do site. Tá aqui o site, tá? Aqui escrito aqui atrás. Essa daqui, por que eu fiz ela? Para ficar mais descritinha, bonitinha aqui, ó. Então a DDR4 já começou com a 1600. Observe aqui, ó. Aqui tem algumas informações que nas outras não tem porque já é passado, tá? Então peguei só dessa mais nova aqui. Esse aqui, ó, é o tempo do ciclo em nanosegundos. Então, um segundo, você vai pegar aí um segundo dividir por 1 milhão, é um nanosegundo. Então, um ciclo, ou seja, um pulso elétrico de 1600 é 1.25 nanosegundos. Então, como é que eles conseguiam aumentar essa taxa? Ó, diminuindo aqui, ó. Ou seja, aumentando a velocidade, ou seja, diminuindo o tempo de latência de um envio para outro. Então, observem como caiu demais. Atualmente aqui a mais utilizada, a maior, é essa daqui. Essa máquina que eu estou utilizando tá com essa daqui, ó, DDR4 3200, que essa daqui é a mais comum de se achar hoje em dia para comprar, essa daqui, ó. Essa e essa daqui você acha para comprar também, mas a mais comum é essa daqui, que foi quando eu montei ano passado, né? Já vai para 2 anos. Eu comprei com a DDR4 3200. Então observe a taxa, ela tem uma frequência interna de 1600 MHz. Então ela tem uma capacidade de 3200 taxa de transferência, que vai me dar uma transferência de 25.6 GB por segundo. Tem noção que é isso? É muita informação por segundo. E observe que alguns aplicativos aqui, alguns programas que eu utilizo, principalmente aqui para artes gráficas, né, trabalhar imagens, essas coisas, de vez em quando ele dá uma penadinha, ele dá uma engasgadinha, porque é muito pesado as imagens, né, são muito grandes aqui que trabalham, então ele apanha um pouquinho. Mas observem, uma taxa de transferência por segundo muito grande. E observem aqui o que eu mencionei, ó, a voltagem. A DDR1, ela usava, a primeira usava, se eu não estou enganado, a DDR1 usava 2,5 volts de eletricidade, ou seja, o dobro. Aí a DDR2 utilizava 1.8,
e a DDR3 1,5. Observe. Então, de uma para outra, se você for observar, caiu mais ou menos algo em torno de 20 a 30% o consumo de eletricidade, tá? E observe que aqui, ó, bem na 3.200, para conseguir essa taxa de transferência tão alta aqui, observe que eles tiveram que aumentar um pouquinho aqui em 0,15 volts o consumo de eletricidade. Então, até aqui é 2.666, 1.200. E observe que aqui eles tiveram que aumentar justamente porque eles tiveram uma necessidade maior aí de eletricidade para conseguir atingir os picos de transferência. Porém, ele obviamente que dessa para essa daqui, eles mudaram a arquitetura da memória, ou seja, houve uma evolução aí na arquitetura, onde se foi possível aumentar essa taxa de transferência, essa voltagem, sem a preocupação aí do campo eletromagnético, tá? Então, essa daqui atualmente é muito boa. Essas aqui para trás, evitem comprar atualmente. Por quê? Porque dessa 1.600 até essa 3.200, exatamente o mesmo preço. Não é nem um centavo mais caro nem mais barato. E observe a taxa de transferência. Por isso que eu falei. Se você pega uma de 3.000 com uma de 4.000, aqui ó. A de 3.200, 25,6 GB por segundo. A de 4.000, 34, ou seja, quase 10 GB de informação a mais. Se você pega de 3.000 para de 2.000, então observa, 25 e 17, 8 GB a mais. Sendo assim, este número no final é muito importante. Na loja eles vão falar que é a mesma coisa, até porque ou o atendente não entende, que nem sempre eles entendem o que é esse número aqui na frente, às vezes eles acham que é somente código, modelo, e outros até sabem, mas como eles sabem que você não sabe, ele não vai te falar. Como ele quer vender e você não vai perceber diferença, então ele vai te empurrar. Até porque se você soubesse, ou seja, se você quisesse um computador gamer, você saberia essa informação, porque essa informação aqui é muito importante para quem quer montar um computador gamer. Você quer montar um computador gamer hoje? Top! Então, DDR4 4.2. Problema, placa-mãe que suporta isso aqui. Então, você vai ter que comprar também uma placa-mãe bem mais cara que suporta. A minha placa-mãe, ela vai... Essa que está aqui, que ela é uma de alta performance, ela vai... eu não me recordo agora certinho, mas eu acho que ela vai até 6.000. Se eu não estou enganado. Ela vai até 6.000, tá? Só que, obviamente, o preço dela para uma placa normal, para essa infraestrutura do i7 meu aqui, que é a 8ª geração, eu paguei quase o dobro do preço, tá? Porém, eu precisava de performance, tá? Por isso que ela suporta até uma bem mais, só que eu paguei mais caro por isso. As mais normais calçam até aqui, ó, até essa 3.200. As mais comuns, tá? As placas normais aí de i7 e 5 da atualidade. Mas observem as taxas de transferência aqui como é muito maior, tá? O que importa para a gente aqui é estes números com a quantidade de dados que ele transmite por segundo e, consequentemente, também a eletricidade que ele utiliza. Aí um pequeno comparativo aqui agora entre elas, ó, só para facilitar o nosso entendimento. Então a DDR 2002, né, o seu lançamento aqui, ó, 2 volts e meio, tá? Acertei, eu não lembrava, mas acertei. Então, o consumo dela, e aqui tem um desenho delas, observe que todas têm o mesmo tamanho, ó, são exatamente o mesmo tamanho. Depois nós temos uma imagem comparando. Mas observem, então, 2,5 volts e cada bloquinho de memória 128 MB, que é o que ele está falando aqui, ó. Tá, então, cada bloquinho desse daqui. Observe que a DDR2, ó, o bloquinho já é menor e já cabe o dobro de memória, ó. Tá, 256 MB. Então aqui, ó, já foi para 1,8 volts, deu 28% a menos. A velocidade aumentou em 50% e a capacidade aumentou em 100%. Aqui já na DDR3 abaixou de 1,8 para 1,5, então já foi 16,6% a menos. Observe que a velocidade já aumentou 166%, aumentou muito da 2 para 3.
E a capacidade de cada bloquinho desse já deu um aumento aí gigantesco, tá? Em 300% aí. E a DDR4, que é a que nós estamos utilizando atualmente, caiu para 1.2, no caso 20% maior economia de eletricidade, 100% a velocidade e 300% a capacidade. Porque hoje a DDR4 você compra facilmente a de 32 GB. A DDR3, a maior, se eu não estou enganado, eu não me recordo agora se tem maior do que 8. Eu acho que a DDR3, a maior que eu me recordo, é de 8 GB. Eu juro que eu não recordo se tem a de 16, tá? A DDR4 já tem a de 32, você pode comprar facilmente. A DDR4, a primeira, se eu não estou enganado, já foi de 4 GB, que é o que está aqui, né? Já foi a primeira, 4 GB. A DDR3, a primeira, foi de 1 GB. A DDR2, a primeira, foi de 256 MB. E a DDR, a primeira, foi de 128. Que na época, meu primeiro computador com memória DDR, eu tinha 256 de memória, o que era muita memória na época, tá? Nos anos 2000, que eu mencionei, já tem aí praticamente 20 anos atrás. Mas observem a diferença. E a memória, ó, é exatamente a mesma. Observe aqui os seus tamanhos, ó. É o mesmo, isso aqui é um tamanho colocado uma de frente à outra, né, uma embaixo da outra aqui, para facilitar a observação. O tamanho é o mesmo. Mas como foi possível então aumentar a capacidade sem precisar aumentar o seu tamanho? Graças à evolução aí da tecnologia, da evolução da TI como um todo. Graças a essa evolução, temos aí então a DDR1, a 2, a 3, a 4 do mesmo tamanho. Observe que o que vai mudando é essas plaquinhas aqui. E eu posso colocar uma na outra, vai dar problema? Vai. Porém, não tem como encaixar, porque se você observar, ó, esse negocinho aqui, ele anda um pouquinho para o lado. Então, nenhuma delas, se você tentar encaixar, vai encaixar, porque lá no slot da memória, você vai ver que ele tem lá um encaixe para encaixar isso aqui e tem um plastiquinho que é onde encaixa isso aqui. Então, se você pegar a 3 e tentar colocar na 4, ou a 4 tentar colocar na 3, aquele plastiquinho não vai ter. Você pode forçar o tanto que você quiser. Você vai quebrar a placa, mas não vai conseguir encaixar. Por isso tem aqui. E também muda aqui também, tá? Os pontinhos aqui, observe que ele muda pouca coisa, tá? A distância e tal, mas o que manda mesmo é isso aqui, ó. Esses encaixezinhos aqui é justamente para não encaixar a memória errado. Mesmo se virar de um lado ou do outro, não encaixa. Mas observem, o tamanho é exatamente o mesmo. Então, o que muda é o encaixe e o chipzinho de memória aqui, ó. Que esses chipzinhos de memória aqui, quanto maior aqui o número da DDR, maior a capacidade desses bloquinhos de memórias aqui, tá? E aqui não dá para me saber, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, não dá para ler que a imagem está meio ruim, mas aqui dá para ver que é DDR3 12800, essa aqui parece que é 8 GB, ó. Essa aqui não dá para ver, a imagem está ruim. Mas aqui ela descreve certinho a quantidade, tá? A única que dá para ver é essa aqui, que aqui parece que é 8 GB. DDR3 12800, ó, é isso mesmo. Agora essa 1.5 volts, agora essas outras aqui já não dá para ver que tá bem embaçado. Não tem como, mas não importa isso, tá? É só para vocês verem aí a capacidade delas aí. Então, vamos entrar agora em memória auxiliar.